Novamente, aqui, continuamos lendo Salmos. Oração por socorro. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras de minha boca, porque os estrangeiros se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Estes não têm posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. Ó Senhor, está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício de louvores. O teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Oração por livramento. Ainda continuamos lendo os Salmos 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, combatendo-me todo dia, me oprime. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu te temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, marcam os meus passos como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás. Os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei as suas palavras, e no Senhor louvarei a palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus, na luz dos viventes? Glórias a Deus, porque todos os dias nós enfrentamos inimigos da nossa alma, que são doenças, pandemias, febres, todos os tipos de enfermidade nós enfrentamos, mas confiamos no Senhor, que Ele nos livra de todos os nossos inimigos, de todas as nossas enfermidades. Que o Senhor está no controle da nossa vida. Que o Senhor está nos livrando de todas essas causas. Que o Senhor é quem está cuidando da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. Oração por livramento. Ainda o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei a um Deus altíssimo, a um Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro dos céus e me salvará do desprezo
daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a sua glória sobre a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e direi salmos. Desperta, glória minha, despertai a laude, e a laude eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Aqui o salmista estava muito triste e ele pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, porque a alma dele confiava no Senhor, e debaixo das misericórdias do Senhor ele ia se abrigar até que as calamidades passassem. Ele disse que clamaria ao Altíssimo e ao Deus que ele confiava, e por ele tudo ele executava. E ele confiou que o Senhor enviaria socorro desde os céus para salvá-lo do desprezo daqueles que queriam devorá-lo. A alma do salmista, ele estava dizendo que estava entre leões, entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. O salmista ainda diz: seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. O salmista ainda diz que armaram uma rede aos seus passos. A alma dele estava batida, cavaram uma cova diante dele, porém eles mesmos caíram dentro da cova. O salmista estava muito abatido. Esses salmos é de Davi, e Davi estava muito abatido. E ele ainda continuou dizendo que preparado estava o coração, ó Deus, preparado está o meu coração, e direi salmos. Ele ainda continuou dizendo: desperta, glória minha, despertai a laude e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. O salmista ainda continuou dizendo: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Quanto estava esse salmista triste, angustiado, mas ele aqui estava confiando no Senhor, e estava debaixo da sombra das tuas asas, se abrigando debaixo das asas do Senhor, das asas do Altíssimo, até que passassem as calamidades. E ele confiou que o Senhor enviaria o socorro do céu e que salvaria ele do desprezo daqueles que o andavam espiando, que eram filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. O salmista estava muito triste. O salmista estava muito angustiado. O salmista estava passando por angústia. Mas o Senhor é quem nos livra da angústia. O Senhor é quem nos livra de todas as angústias. E glorificado seja o nome do Senhor.
em toda a nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui o salmista ainda diz no Salmo 54, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. O salmista estava pedindo a Deus que fizesse justiça. Ele disse, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, as palavras da minha boca. Ele estava confiando que Deus ia ouvir a oração dele e enviar socorro, como nós também temos que orar pedindo a Deus que envie socorro dos céus, do alto, para nos livrar de todas as calamidades, para repreender todas as enfermidades, para repreender todas as doenças que são nossos inimigos, são as doenças, as enfermidades, para repreender todo o mal. Aqui o salmista estava dizendo, porque os estrangeiros se levantam contra mim, tiranos procuram a minha vida, estes não têm posto Deus perante os seus olhos. Porque Davi conhecia que eles não tinham Deus perante eles. Porque eles se levantavam contra ele. E eles eram tiranos e Davi estava muito aperreado. Mas ele confiou no Deus de poder, num Deus que tudo pode, num Deus de justiça, num Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. E ele disse, eis que Deus é o meu ajudador. E ele ainda disse, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Porque ele confiava que Deus estava com aqueles também que estavam ao lado dele, que estavam, sustém a minha alma. Ele também recompensará com o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Ele também acreditou que Deus ia destruir os inimigos dele, porque ele pediu ao Senhor e o Senhor estava ao lado dele. Ele também falou, o salmista, eu te oferecerei voluntariamente sacrifício de louvor e louvarei o teu nome, Senhor, porque tu és bom. Pois tens-me livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Davi ali estava agradecendo a Deus, porque tinha livrado a ele de toda angústia, de todos os seus inimigos, até mesmo dos que estavam traindo, dos que estavam querendo matá-lo. Ele pedia a Deus que o livrasse. Mas ali aquele salmista estava pedindo àquele que tinha poder, que tem poder para nos livrar de todas as nossas angústias, que é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E por todas essas coisas o povo de Deus passava, mas clamavam ao Senhor e ele ouvia e respondia, porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias são para sempre. E que todas as manhãs as suas misericórdias são renovadas. E que estejamos todos debaixo das suas promessas. E que se alguém estiver escutando, estiver ouvindo esse vídeo, seja abençoado. Seja protegido por Deus. Seja livrado de todo mal. Seja guardado você e sua família. Você e sua casa. Todos os que chegarem a ouvir este vídeo, seja abençoado. Toda família que ouvir este vídeo, seja abençoado. Que Deus te abençoe. Que Deus repreenda toda enfermidade. Do alto da cabeça até o dedo do pé. Que sejam
toda a tua família coberta pelo sangue de Jesus. E que nesta hora o Senhor venha nos abençoar, venha nos cobrir com o teu santo e precioso sangue. Venha consagrar nossas vidas, nossos filhos, nossa família, debaixo do teu santo e precioso sangue. Amém.